Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rolimcast. Hoje nós vamos falar sobre educação, educação semipresencial, educação EAD. Vamos falar sobre uma trajetória incrível. Nós recebemos aqui o professor Nelson Costa, professor ali da Unifael, gestor na Unifael. Gente, é muita coisa bacana, uma história linda de transformação e de superação. Então você não pode perder o Rolimcast, fica ligado. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Rolimcast. Hoje nós vamos falar de uma história muito bonita, onde o caminho não foi nada linear. Pelo contrário, ele pode te surpreender e trazer muita coisa boa. Hoje nós recebemos aqui no Rolimcast Nelson Costa, que é professor que veio contar um pouquinho pra gente da sua história, o seu legado na educação e dos desafios que ele vem aí enfrentando hoje em frente ao Polo Unifael como gestor. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer falar de educação. E você que está em casa, gente, está nos vendo, é um prazer enorme ter a oportunidade de estar indo em suas casas, onde vocês estiverem. Então, eu tenho uma caminhada boa na educação, já há 50 anos que sou professor. Eu iniciei já na década de 70 e nós vamos desenrolando o nosso papo, né, Angélica? Professor, quando surgiu aí essa paixão pela educação? A paixão pela educação, ela veio muito cedo. Pelo que eu me entendo de gente, eu já queria ser professor. A minha irmã mais velha, hoje ela tem 80 anos e ela foi a nossa primeira professora. E a minha avó, que eu não tive convivência com ela era professora. Mas, em contraste, a minha mãe era analfabeta. Entendeu? Meu pai só tinha ensino fundamental na época, mas tinha uma letra deslumbrante. Era uma coisa linda. Mas ele não acompanhava. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. E aí a minha mãe, aquela mulher guerreira que hoje a gente quer uma mulher feminina, uma mulher maravilhosa, uma mulher que seja protegida pelos maridos e não aquela mulher guerreira, aquela que tem que fazer tudo. Então hoje o papel da mulher é ela ser uma pessoa delicada, uma pessoa que não tenha que trabalhar tanto. O papel do homem é justamente ser desafiado e fazer o melhor e proteger a mulher e as crianças. Isso é fato. Mas aí, nessa época, minha mãe era analfabeta, a gente não sabia, porque era todo mundo criança, ela ia marcando um xizinho na página para saber se a gente fazia as tarefas, gente. E era uma coisa incrível. Hoje, muitos pais não fazem isso, né, Angélica? Sim. E vocês são em quantos irmãos? Éramos em 4, um faleceu com 7 anos, e aí ficou nós 3. E aí o meu pai havia casado com outra mulher antes, não tinham casado, tinha 3 filhas.
E a minha mãe foi e adotou as 3 filhas dele. Aí uma das filhas, o marido da mulher, quando ela casou, registrou uma filha. E as outras 2 filhas, minha mãe cuidou e registrou no nome do meu pai. Entendeu? Então, assim, foi bem legal, mas aí elas já eram mais velhas do que a gente. Tanto é que a minha irmã mais velha, ela veio ser professora depois que eu tinha me formado. E a sua história na educação, teve alguém que te inspirou ali no início, para o senhor falar assim, não, realmente, é isso, esse caminho que eu quero seguir, o ensinar, o transmitir o conhecimento, é isso que te encanta? Olha, eu sempre fui apaixonado pela educação e eu vejo que se eu tivesse permanecido lá onde eu estava, hoje eu não seria professor. E outra coisa, para você que está em casa, gente, venha estudar, vamos estudar. Tem 2 coisas, ou você é rico ou você é pobre. O rico precisa estudar, precisa. Para que ele precisa estudar, o rico? Ele precisa estudar para administrar os seus bens. E você que não nasceu rico, precisa estudar para você formar a sua vida. Construir o seu legado, construir o seu legado, construir a sua vida. Observa, eu falei aqui no início que minha mãe era analfabeta, mas pelo fato dela ser analfabeta, ela não impedia da gente estudar. Tanto é que eu comecei a estudar e a trabalhar na década de 70. Então, olha a diferença, Angélica, Sim. muito tempo. Então, assim, o senhor veio de outro estado para cá, para Rondônia, em qual período? Gente, eu vim para cá, eu casei em 89 e em dezembro de 89. Em janeiro de 90, eu vi o concurso para o estado de Rondônia. Quando eu vi o concurso para o estado de Rondônia, aí eu falei para minha esposa, vamos. E ela assim, vamos. De imediato ela... Foi, eu achei que ela não fosse aceitar, porque o nordestino, ele é muito de raiz. A gente gosta de ficar debaixo das asas da mãe da gente. E aí eu tinha comprado já um apartamento em Boa Viagem para a gente casar, e a gente casou, e aí o apartamento saiu em janeiro. Quando o apartamento saiu em janeiro, a gente se mudou para o apartamento. A gente tinha passado a lua de mel, como foi 29 de dezembro, a gente casou e foi para a lua de mel. Quando nós voltamos da lua de mel, a gente já foi direto para o nosso apartamento em Boa Viagem. E aí foi muito bom. Então, a gente foi construindo a nossa vida, mas eu já trabalhava como professor, porque eu comecei em 70, em 73 precisamente. Então, é uma coisa que ela foi fluindo, foi acontecendo. Então, foi muito top. Aí, quando foi em janeiro, fizemos o concurso, quando foi em junho, a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia nos convocou. E aí a gente fez a inscrição, a gente era solteiro. Era solteiro, não, a gente tinha certidão de solteiro. Eu tinha minha certidão de nascimento e minha esposa a certidão de nascimento. Mas o que acontece? Nós já tínhamos casado no dia 29, isso foi em janeiro. Aí eu digo, é melhor a gente fazer com certidão de nascimento do que esperar mais um mês para pegar a certidão de casamento, que naquela época demorava. Hoje é muito rápido, recebe na hora, mas antes passava muito tempo. Aí assim a gente combinou, fez a inscrição. Final, os 2 passaram no concurso. Que bênção! E os 2 para o mesmo cargo? Não, eu já tinha pedagogia, né? Que eu já era formado, eu formei em 80, na década de 80, eu fiz pedagogia em 80, e a minha esposa tinha magistério, e a gente dava aula na mesma escola. E como eu também tinha magistério, a gente aproveitava e dava aula na mesma escola. Eu fui diretor dessa escola, fui supervisor, fui secretário, e essa escola ainda existe, isso na década de 80. Aí quando foi em 90, quando a gente veio para cá, aí o que acontece? Nós viemos para Rondônia, né? Nós passamos janeiro, 6 meses, apartamento novinho, cheirinho de novo, tudo novo, pegamos os nossos móveis, deixamos na casa da minha mãe e viemos para Rondônia, porque no dia 15 de junho a gente veio para cá, para Rondônia. Então, se eu tivesse procrastinado, feito muitos de vocês ficam aí procrastinando em casa, muitos de vocês ficam aí com preguiça de estudar, eu não estaria aqui. Aí, quando viemos para cá, aí eu já tinha o curso superior em pedagogia, a gente ficou 1 ano em Nova Brasilândia, que eu aprendi muito. Em Nova Brasilândia nós ficamos 1 ano.
E nesse 1 ano eu dava aula nos cursos de magistério e a minha esposa dava aula na educação infantil, porque ela só tinha magistério e era um dos pré-requisitos. E aí a gente ficou 1 ano lá e depois a gente veio para cá, para Rondônia, ou para Rolim de Moura no ano seguinte. 15 de junho, Nova Brasilândia, 15 de junho de 91, Rolim de Moura. 1 ano certinho. De uma para outra. De uma Então, pra quando outra. vocês foram convocados, vieram para Rondônia, o primeiro lugar que acolheu vocês foi Nova Brasilândia. Nova Brasilândia. Porque aí eu esqueci de falar um detalhe. Eu passei para Alta Floresta e a minha esposa passou para Colorado do Oeste. E aí a gente já tinha definido, nós vamos assim mesmo. A gente nem imaginava a distância. Sim. Vamos assim mesmo. Quando chegou lá, a gente encontrou o chefe de recursos humanos, né? Que ele fez assim, não, vou ser legal para você, vou botar vocês na pior cidade. Mas não era a pior cidade, Brasilândia. Na época, na década de 90, Brasilândia não era a pior cidade. Era uma das cidades menores, não tinha asfalto, tudo isso. Mas, em contrapartida, era uma cidade legal. Eu me adaptei facilmente, minha esposa se adaptou facilmente. E aí a gente tinha a dona Benedita, que hoje ela está aposentada também, que nos acolheu, organizou tudo. E a gente se adaptou, foi top demais. Deus coloca anjos na nossa vida, né, professor? Com certeza. Que nem o senhor falou aí da dona Benedita. Certeza que ela foi um anjo na vida Ela de vocês. foi um anjo na minha vida, duplamente. Foi para eu chegar lá, quando ela me acolheu. E assim, eu digo que na minha história, eu acostumado, que eu vim de uma cidade grande, eu vim de Recife, eu vim do mar. Eu estudava em Olinda e eu ia todos os dias. Eu morava no Recife e ia para Olinda tomar banho de praia. Eu saía da faculdade e ia tomar um banho de praia para poder ir para minha casa. Eu pegava 2 ônibus. Então, você que mora aqui em Rondônia sabe que não tem desculpa para não estudar. Pegava 2 ônibus, tomava um banho de mar e ia para casa. Ia para casa todo salgado, me encoçando. Chegava em casa, tomava banho e já ia para a escola, porque eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Professor, e aí nesse período, com todas essas transformações, essas mudanças, adaptações que vocês precisaram passar, o que foi ali que, no início, que mais teve de dificuldade? No início, a dificuldade sempre foi a distância, porque na época, nesse período, a gente não tinha carro e eu dava aula em lugares distantes. Eu dava aula em Casa Amarela, no bairro de Casa Amarela. Eu morava perto onde eu dava aula, que eu era diretor. Eu estudava em Olinda, que dava mais ou menos uns 40, 50 quilômetros, mas eram 2 ônibus, era muito longe. Para a gente aqui, 100 quilômetros é tranquilo. Mas lá tudo é muito difícil pelo fato do trânsito. Para você ir trabalhar de 8 horas da manhã, você tem que sair de casa de 5h30, 6 horas. Para você chegar no seu emprego. Imagina, um emprego que você chega em 20 minutos, aqui a gente vai com 5, 10 minutos, lá é um trânsito terrível. Não é fácil, né? Como o professor falou, aqui, hoje, em Rolim de Moura, eu saio mesmo, moro, né, longe do meu trabalho, mas o máximo que eu gasto de tempo aí é de 10 minutos. E hoje, a facilidade, né, professor, que tem hoje da locomoção é muito mais fácil, né? Ali, quando vocês iniciaram esse processo de construção no mundo da educação, de buscar o que vocês almejavam, era mais difícil, né? Ali, sair para ir trabalhar, pegar 2 ônibus, que nem o senhor falou, e isso nunca te desmotivou? Nunca, 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 nunca me tirou a esperança. Eu sempre tive esse propósito de fazer o melhor, de acolher as pessoas. Tanto é que todos que vão para Unifael se sentem acolhidos, porque a gente faz assim, um trabalho mesmo de acolhimento, a gente busca fazer o melhor, a gente ajuda. Então, a Unifael, ela é diferenciada aqui em Rolim de Moura. Isso eu digo com toda a convicção. Todos que chegam lá, eles são bem recebidos e a gente consegue deixar a pessoa mais tranquila possível. Como aqui, você me acolheu, recebeu, então você me deixou mais à vontade, porque geralmente no podcast
nós professores, a gente fica meio tenso por conta do conteúdo que vai ser trabalhado, mas aí eu já fiz um roteiro aqui, eu fiz um texto para poder, eu digo assim, de acordo com o que ela perguntar, eu vou me organizando aqui. Então, eu nem precisei ficar aqui lendo, porque você foi conduzindo assim de forma leve, e isso é muito bom para o entrevistado, né? Quem está entrevistando, deixar o entrevistador assim mais tranquilo, Mais isso é à ótimo, vontade. mais à vontade. Professor, e quando o senhor veio, mais a sua esposa, de Nova Brasilândia para Rolim de Moura, o senhor veio para ministrar a aula ou o senhor já veio aí para um cargo de gestão, supervisão? Como foi aí o início aqui em Rolim de Moura? O início de Rolim de Moura. 90 eu cheguei em Nova Brasilândia porque eu já era concursado, então eu vim aqui para tomar posse. Aí fui para Nova Brasilândia, dei aula lá, minha esposa dava aula. Quando nós viemos morar em Rolim de Moura, minha esposa já estava grávida. E aí a gente veio. Nós não tínhamos meio de transporte e nem eu sabia andar de bicicleta porque eu só andava de ônibus. Então o que acontece? Minha esposa estava trabalhando lá no Monteiro Lobato e aí eu fui morar na Coab. Então, da Coab para o Monteiro Lobato, ela ia de manhã a pé, com barrigão, e voltava a pé, porque a gente não tinha transporte. Mas isso nunca deixou a gente chateado. Eu saía de lá, da Coab, e ia trabalhar no Cândido Portinari. Eu ia de manhã e de tarde, ou de manhã e de noite, sempre cumprindo com o meu trabalho, fazia minhas 8 horas tranquilamente. Quando foi em 92, aí eu fui dar aula na Uni. Então, fiquei meio sobrecarregado. Aí eu fazia o Estado, a rede pública de manhã e de tarde, e à noite na Uni. Como na Uni 20 horas é mais tranquilo no ensino superior, então eu trabalhava 20 horas, eu ia 2 ou 3 vezes por semana. Dava aula, já estava tranquilo. E sempre eu costumei deixar o trabalho assim muito leve. Eu não vejo como um trabalho, eu vejo como um prazer, como um lazer. Então, o trabalho, para mim, ele não é fardo, nunca foi fardo para mim, durante esses meus 50 anos, de 70 para cá. Então, aqui vocês passaram por algumas escolas, né? Eu tive o prazer, né, de conhecer o senhor ali na Escola Tancredo. Nossa, eu falo assim que eu cresci, né, na Escola Tancredo, do pré ao terceiro ano do ensino médio, e tive o prazer de te conhecer lá, na época, como supervisor escolar. E aí, a partir dali, o senhor foi já para o mundo também das universidades, né, das faculdades. Conta para mim um pouquinho também sobre isso. Então tá, aí antes de eu chegar lá no Tancredo, eu fiquei no Cândido Portinari, até 2000. Depois eu fui para a SEDUC, que hoje é superintendência. Fiquei lá um período como tutor. Eu fui diretor do Tancredo em 93. Em 93, olha, eu concluí a graduação em 80. Em 93 eu fui ter a oportunidade de fazer a primeira pós-graduação na minha vida. Hoje, os meus amigos, todo mundo tem 2, 3, 4, 5 pós-graduação. E a facilidade hoje de você estar terminando o curso, mas já poder iniciar, né, professora? É muito fácil, é muito rápido, gente. Veja bem, a maioria das pessoas tem 2, 3 graduações. E isso é bom porque ajuda no mercado de trabalho. Você não fica preso a uma formação. Esse é um lado bom. Então, aí eu fiquei como professor no Cândido Portinari, depois eu fiquei diretor do Cândido Portinari, depois eu fui para a SEDUC, que hoje é superintendência, para ser tutor, que era um curso de gestão escolar. Quando foi em 92, eu já fui dar aula na Uni. Eu fiquei de 1992 para frente, eu acho que até 2000 e poucos, dando aula na Uni à noite e trabalhando no Estado. Nesse entremeio, eu fui delegado de ensino. Depois de delegado de ensino, aí eu saí da delegacia de ensino, aí foi quando eu voltei para o Tancredo, para o Cândido Portinari. Aí eu voltei, aí eu fui convidado pela professora Marie, que hoje ela mora em Porto Velho, para ir para o Tancredo. Aí foi lá que eu fui para a orientação. Aí eu fiquei na orientação. Da orientação eu voltei para a SEDUC, para a superintendência, e lá eu aposentei. Em 2016, precisamente. Que bacana. É uma história muito bonita, né? Eu amo a educação, sabe? E aí
Eu tenho quase 70 anos e eu continuo trabalhando por isso. A minha irmã tem 80 anos e ela continua na escola. Professora, eu falo assim, que quando a gente ama o que a gente faz, não é a idade, não é os desafios que a gente enfrenta que vai fazer com que a gente desista, né? De buscar o melhor, de dar o nosso melhor, né? Para as pessoas que estão ali. Porque se a gente ama o que a gente faz bem feito. Faz bem feito, faz leve, faz com prazer. Então, eu faço, você chegou lá, eu faço a sua matrícula, eu lhe acompanho, eu tiro as suas dúvidas. Nós tem eu na FAEL, tá? Eu, a Bruna e o Wagner. Quando é uma parte acadêmica, mesmo eu sendo professor, eu deixo diretamente para o Wagner. Por quê? Para poder ele te acompanhar, para que o que precisar, ele já sabe onde está, eu não preciso estar montando. Porque se você diz assim, ó, quando vai ser tal prova? Aí eu tenho que buscar, eu tenho que ir no calendário. E ele não, ele já está com essa parte decorada. Ah, eu quero imprimir uma folha do meu estágio. Se você tiver com pressa, eu vou imprimir. Se você não tiver com pressa, eu digo, não, deixa para quando o Wagner chegar tarde, porque aí ele faz mais rápido. Você vai gastar apenas 5 minutos. Se você preferir que eu faça, eu vou gastar em média 20, 30 minutos. Então, depende do seu tempo. Quem quer, fica. E quem não quer, dizer, então eu vou ali e já volto. Pronto, simples assim. E graças a Deus a gente tem assim uma equipe muito boa, uma estrutura boa, como você bem conhece. Então, professora, tranquilo. E nesses anos de educação, o que o senhor tem visto na educação em si, o crescimento, as tecnologias, como o senhor vê hoje, né? Aí, o que era a educação ali, quando se iniciou, tradicionalista, e hoje com todas essas mudanças e inovações. Gente, olha, eu quero dizer que a gente cresceu muito a nível de educação. Foi assim, assustador. Para eu que acompanhei durante 50 anos, gente, foi muita evolução. Eu comecei na década de Paulo Freire, eu dei aula no Mobral, para você ver, que muita gente nem sabe o que é Mobral. Eu dei aula no Mobral, minha irmã dava aula no Arara. Arara era um programa com o método de Paulo Freire, né, que a gente tinha esse programa e eu dava aula para as pessoas idosas. Era como se fosse um EJA, mas não era um EJA, era uma educação de adultos para alfabetizar. Então, a gente trabalhava com palavras como tijolo, palavras do cotidiano das pessoas. E ali tinha homens e mulheres. Eu tinha uma aluna, assim, ela tinha 80 anos, eu era apaixonado por ela, porque ela não sabia escrever. Quando ela terminou sabendo ler e escrever. Com 80 anos, gente. Já pensou? Quer dizer, ela poderia dizer, eu não vou mais estudar, porque eu vou estudar para quê? Você vai estudar para que você possa ler. Ah, minha vista está ruim. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Então, eu lembro muito bem dessas pessoas. Eu lembro do finado Djalma, que ele era meu amigo, aprendeu a ler, ele sabia fazer conta divinamente, mas ele não sabia ler. E ele queria ler. E aí eu estava lá disposto para dar aula. E eu era bem jovem, certo? Eu tinha 20 e poucos anos. Porque como eu comecei de 15, essas minhas experiências elas foram se evoluindo. Então, tinha aquelas pessoas de idade, aquelas cadeiras ruins, não tinha ar-condicionado, era ventilador, aquelas cadeiras de madeira tudo dura. E hoje não, veja o conforto de hoje. Então, a gente pegava na mão dos alunos, tanto de velhos, adultos, como de crianças. Então, não tinha essa diferença. Eu comecei a dar aula na década de 70, pegando na mão de crianças com 3 anos. E aí, hoje, com essas tecnologias que veio para somar, eu acredito assim, eu vejo que a educação, com essa tecnologia, ela tem tido um avanço. Sim. Né? Houve, assim, lá no início, que teve algumas pessoas que teve aquela resistência em aceitar, né, essas mudanças, essas novidades no meio da educação, mas houve aqueles que estavam abertos, né, a aprender para nos ensinar. E como o senhor vê isso hoje? E principalmente para o senhor, né, que hoje trabalha ali direto mesmo com o pessoal do mundo da tecnologia, que é o pessoal da EAD e da semipresencial. Realmente, a tecnologia para a gente é top. Eu gosto, algumas coisas eu ainda não sei, mas eu procuro saber e procuro fazer, porque eu penso que a gente tem que estar acompanhando mesmo.
Mas foi muita evolução. Eu te digo mais, Angélica, e para todos que estão aí nos ouvindo, eu vim da década de 70, e aí 70 teve alteração na LDB, 80 teve alteração na LDB e 96 teve alteração na LDB. Aí se você disser, mas foi ruim, o que é que melhorou? Eu digo, melhorou muita coisa. Muitas coisas melhoraram, muitas coisas pioraram. Isso não resta dúvida. Por exemplo, como você está dando demais, as pessoas não valorizam. Tanto é que as crianças hoje, elas estão sendo alfabetizadas aos 5 anos. Só que antes, no método tradicional, eu lembro que eu dava aula com o método Casinha Feliz. Era um método fonado e repetido, já era um passo da modernização. Isso na década de 80. A gente fazia, aí tinha uma cartilha, Caminho Feliz, que a gente dizia que era o caminho da infelicidade, porque as crianças tinham que decorar. E aí a gente trabalhava com um método esse Casinha Feliz, para ser diferente do Caminho Suave, porque o Caminho Suave era muita coordenação motora, as crianças precisavam já sair com a letra cursiva. Quando a criança chegava com 6 anos, ela sabia ler, escrever e contar. No entanto, hoje você chega no 3º, no 4º ano, as crianças não sabem ler nem escrever. Mas eu te digo, ainda tem uma coisa boa. Quando eu cheguei aqui, em 90, a Universidade Federal de Rondônia ela já trabalhou com o PROACAP. Com o PROACAP já deu uma melhorada. Não em 90, mas em 2000. Esse PROACAP ele foi ajudar aos professores que já eram profissionais da educação para que eles pudessem se formar. Era, então, um programa de formação para os professores, o PROACAP. Formação de professores. Então, eram professores leigos, que já fazia muitos anos, professores do ex-território, professores federais, vários professores que vinham pego a laço, como a gente dizia, eles vinham para dar aula aqui no estado de Rondônia, muitos não se adaptavam. Como, por exemplo, quando eu cheguei aqui na década de 90, veio um Boeing com 600 professores vindo do Nordeste. Dos 600, Angélica, você acredita que não tem 50? Acredito. Não porque chegou eles a 50, vieram e gente. assim, não se adaptaram, foram retornando. Foram retornando, e nós ganhávamos muitíssimo bem. Eu lembro que o meu primeiro salário foi 10 salários mínimos. Foram 10 salários mínimos. Hoje o nosso salário foi achatado, mas era 10 salários mínimos. Já pensou 10 salários mínimos hoje? É muita coisa. Muita Mas coisa. aí o que acontece, professor? Às vezes o que poderia ter acontecido ali, que nem o senhor falou, principalmente vocês que vieram ali do Nordeste, né? Que o senhor falou, a gente gosta muito de ficar ali, né? Debaixo da saia da mãe, ficar ali no aconchego. Então acontece de ter essas pessoas que vem porque acredita que vai chegar aqui e vai se adaptar com facilidade. Mas daí chega aqui e encontra alguns desafios, né? Que é essa questão que o senhor enfrentou de ter que sair um pouco mais cedo, né? Lá da Coab para ir lá, a esposa do senhor para ir lá pro Monteiro Lobato, que é do outro lado da cidade, o senhor que já vinha um pouquinho, né, mais perto, que era aqui no Cândido, mas ainda assim vocês precisavam se dedicar. E nem todas as pessoas tem essa instiga de falar assim, não, eu vou continuar. Exato. Eu não vou desistir. Não vai ser isso aqui que vai impedir de eu seguir no meu caminho. Eu vim de muito longe. Eu vou deixar agora? Né? E eu sabia que eu não queria voltar. Eu dizia, eu não vou voltar. Eu quero ir todo final de ano para ver minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Fazer essas visitas, né, professor? Até porque, se o senhor veio em busca de quê? Melhorias. Porque, que nem o senhor falou, a mãe do senhor, ela criou vocês com muita dificuldade, Sim. Né? Ela era analfabeta e ainda assim ela buscava que vocês crescessem, que vocês estudassem, que vocês trabalhassem, que vocês tivessem um futuro melhor. Da mesma forma que aconteceu com o senhor lá nessa época, a minha mãe, aconteceu comigo. Ela não teve a oportunidade de estudar, ela sempre quis, né? Mas ela não tinha oportunidade, porque o meu avô, na época, ele era o contrário. Não aceitavam mulher estudar, realmente.
Então, assim, do mesmo jeito que aconteceu com a minha mãe, aconteceu com várias outras Muitas mulheres, né? mulheres, muitas. E daí ela fala até hoje, ela fala assim, eu não estudei, ela tem a 4ª série. Eu não estudei. E a 4ª série ela já fez no EJA. Então, assim, já depois eu auxiliando ela, estudando os módulos e indo fazer as provas. Mas ela em nenhum momento, assim como a mãe do senhor, falou assim, ó, eu não quero que minha filha estude. Eu quero que ela caminhe. E até hoje ela me cobra. Ah, você terminou uma graduação, terminou uma pós-graduação, mas você ainda tem potencial. Vamos fazer muito mais... jovem, né? Muito jovem. Vamos fazer mais um. E que nem o senhor falou, não tem idade para quem quer buscar conhecimento. Né, professor? Conhecimento, falo que é a única coisa que ninguém tira de nós. Ninguém mesmo. Isso é muito bom porque é uma coisa que você deixa para o seu filho. Não adianta você deixar fazendas, não adianta deixar sítio, não adianta deixar nada, porque o que acontece? Eles vendem tudo depois que você morre e acaba. E o estudo não, o estudo eles vão se formar, eles vão ter propósito. E é isso que a gente espera, né? Os pais, a gente forma os nossos filhos para que ele não venha depender de você. Professora, aproveitando, falando em formação e propósitos, vamos falar um pouquinho sobre os cursos da Unifael? Certo. Hoje, na Unifael, quais os cursos que vocês têm para nos oferecer? Nós temos um leque de cursos. Nós temos curso na área de licenciatura, nós temos curso na área de bacharelado, nós temos curso na área de gestão e nós temos curso também na área de saúde, certo? Na área de engenharia. Nós temos 5 áreas. E aí o que acontece? Quase a gente não menciona os cursos da área de saúde por conta, e o nosso laboratório é o melhor laboratório que tem, e os valores super acessíveis, mas tem alguns encontros em Cacoal. Então, hoje nós temos vaga para o curso de biomedicina, terapia ocupacional, e a gente faz as aulas práticas na Uninasal, em Cacoal. E assim, ele tem toda uma estrutura. Como lá oferece o curso de medicina, os laboratórios são o primeiro mundo. Não é feito outros laboratórios. Tanto é que a gente não fez laboratório em Rolim de Moura, porque o laboratório lá é de excelência, certo? A gente utiliza o laboratório em Cacoal, lá na Uninasal, que é parceira do Grupo C, que somos do Grupo C também, educacional. E aí os cursos, agora eu vou falar do tempo. O curso de licenciatura, ele tem a duração de 4 anos. Isso é estabelecido pelo MEC. Antes nós tínhamos de 3 anos e meio, hoje são 4 anos. Toda faculdade, obrigatoriamente, ela vai oferecer 4 anos, qualquer curso de licenciatura. Biologia, matemática, não importa. Todos com 4 anos de duração ali. Aí nós temos os cursos de curta duração, que são os cursos de gestão. Os cursos de gestão ele tem a duração de 2 anos, a maioria de 2 anos. Tem 2 que fica com 2 anos e meio, que é o de TI, Análise e Desenvolvimento de Sistema, e o de Gestão de TI. Esses 2 cursos eles são de 2 anos e 6 meses, dá 30 meses. Então, e os valores são super acessíveis, Angélica. Eu não vou mencionar valor, porque assim a pessoa vai estar assistindo esse podcast em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer hora, não é isso? Isso, e daí oscila, né, professor? Hoje nós estamos trabalhando com a tabela, amanhã pode ser outra. E mais, o que pode acontecer? Se você está interessado, quer conhecer sobre os valores, pode fazer o quê? Acessar as redes sociais da Unifael, acessar as redes sociais do professor também, né, professor? Sim. E buscar informação, pessoal. Entrar em contato com eles também através do WhatsApp, que eles vão estar falando para vocês, mandando tabela de preço, mandando opções de curso. E tempo, a gente faz toda a descrição. E o que vai fazer? Eu falando do curso de biomedicina, ontem eu fui fazer uma visita ao Distribui, e aí eu vi alguns alunos nossos lá, né? A gente tem uma parceria também. E aí o rapaz quer fazer biomedicina. Eu digo, venha fazer biomedicina, o nosso valor é mais acessível. É um curso que tem a duração de 4 anos. Então, você vai trabalhar em várias áreas, você vai trabalhar na área de análise clínica, você vai trabalhar com o que você quiser. Na área de estética, na né, área professor? de estética. Ah, eu não gosto da área de estética. Não tem problema. Você pode ir para a área de laboratório,
de medicamentos, de manipulação, você vai fazer o que você quiser. O importante, eu vejo que o importante é a gente ter um curso superior. Tendo um curso superior, aí eu quero almejar uma pós-graduação. E assim a gente vai consumindo, Angélica, a gente vai melhorando. Por exemplo, quando você ainda não tinha o curso superior, você não tinha um celular bom. Quando você entrou no curso superior, você já se formou, você já começou a trabalhar. Aí vou comprar um celular melhor. Quando eu entrei na faculdade, eu vou comprar um notebook, eu vou comprar um computador. Então, você vai consumindo coisas melhores. Inclusive, os seus amigos vão se afastando. Mas essa menina aí está diferente. Por que nós estamos diferentes? Porque a gente vai querer outro papo, a gente vai querer estar próximo das pessoas que estão contribuindo com a gente. Isso. Professor, quando a gente fala dos cursos ali da Unifael, nós também falamos da flexibilidade, né? Que tem para as pessoas que às vezes falam assim, Angélica, eu tenho interesse, mas eu não tenho tempo. Vamos falar um pouquinho. Nós temos tempo. Isso que eu ia falar, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Tempo. Porque tem flexibilidade, tem a tecnologia, a pessoa faz o seu horário, não é verdade? Faz no seu horário, nós atendemos manhã, tarde e noite. Os cursos de EAD, que são os cursos de 2 anos, esse você vai vir na faculdade 2 vezes para fazer 2 provas, certo? Esse aqui é ordenado pelo MEC, 2 vezes. Aí nós temos os cursos que são semipresencial. O curso semipresencial, 1 vez por mês, você vai vir para a faculdade. Só, Angélica, que a gente dá todo o suporte. Nós temos gente que não precisa vir nenhuma vez na faculdade, ele está todo dia lá. Vem fazer as aulas, tanto é que nas nossas filmagens, geralmente tem uma pessoa que fica quase que o tempo inteiro. Mas essa mulher não sai daí não, é? Por quê? Porque estão sempre ali estudando. Aí vem de manhã, vem de tarde, vem de noite. Então tem essa flexibilidade de horário, tem a flexibilidade de preço, de valores, né? Porque a gente rende valores. Tem a flexibilidade do seu diploma, seu mesmo diploma reconhecido pelo MEC, ser um diploma que tem o mesmo valor de um presencial. E tem mais, as faculdades que hoje oferecem o curso presencial, você sabe que ela está com 60% presencial, que corresponde em média a 3 dias, e 40% online. E não tem uma plataforma igual ao nosso da Unifael. A nossa plataforma ela é muito mais dinâmica, é muito mais acessível para você trabalhar, para você fazer as atividades. Não tem aqueles horrores de trabalhos que a gente ficava a vida inteira fazendo um monte de trabalho, ficava apresentando ali em sala de aula. Não tem mais isso. Os TCC, que também eram um desastre, você copiava o TCC, ia para lá apresentar e ficava parecendo um papagaio. Hoje a gente faz um trabalho muito melhor estruturado. É diferenciado. Sim, não tem aquela dificuldade de ficar com a folhinha tremendo ali na mão. Pois é, hoje você pega o seu celular e vai acompanhando aqui, todo o seu material, as suas aulas, e vai comentando, ao invés de ficar com o papel na mão. Excelente, professor. Professor, a vantagem das parcerias que a Unifael oferece, né? Nós sabemos que o curso de pedagogia lá, sempre que o senhor fala do curso de pedagogia, o senhor fala que tem o estágio. A pessoa fez a matrícula, iniciou o curso de pedagogia, a pessoa já sai ali, já é direcionado para o estágio. Como funciona? Entra imediatamente. Por que nós, FAEL, eu tenho alguns alunos que saem da Unido, o curso de pedagogia de lá, para vir fazer pedagogia na FAEL. Você sabe por quê? Porque aqui a gente dá o suporte. Aqui eu venho, faço a sua matrícula, digo, Angélica, para a sua matrícula eu preciso isso, isso e isso. Você me envia os documentos, eu posso fazer isso pelo celular e posso fazer presencial. Você faz a sua matrícula, eu te pergunto, você já fez o Enem? Fiz. Então tá, você não vai fazer o vestibular, porque você já fez o Enem. Eu aproveito a tua nota do Enem e você já entra, já faz o vestibular. Se você não tiver a nota do Enem, aí você vai fazer uma redação simples e é o seu vestibular, porque existem várias formas de fazer o vestibular. Existe o vestibular como uma prova objetiva ou uma redação. Então, a gente optou por ser redação. Fez a redação, deu aceito no contrato, Angélica. Amanhã eu já te entrego a declaração que você está matriculada e imediatamente você vem para fazer o estágio.
a gente encaminha a sua documentação, a gente faz o seu cadastro no CIEE, que é a nossa parceira, a gente já pega o seu nome, já encaminha para a Secretaria Municipal de Educação e você já vai estagiar ali. E com isso você já vai ter, hoje, está no valor de R$ 910, já está com mais de 2 anos nesse valor, mas a pretensão, né, os vereadores estão lutando para que seja um valor maior. E hoje também nós temos o curso dentro, esses cuidadores, esses estagiários, a prefeitura está com um curso, está com 46 vagas para cuidadores. Esses cuidadores são os mesmos estagiários. Então, eu tenho muita gente que está fazendo estágio remunerado e vai entrar aqui de cuidadores. No processo seletivo. No processo seletivo. Então, isso, gente, é uma oportunidade. Quem está fazendo o curso, o estágio, ele já tem um ponto a mais do que quem não tem. Então, tudo isso é possível. O senhor tocou num ponto bem importante agora, essa importância, né, de você já ter ali um requisito ali, já um ponto a mais. Por exemplo, teve recentemente aí o concurso da SEDUC, né, e daí até eu participei desse concurso e daí estou acompanhando os grupos, que as pessoas têm alegado muito, a prova de título, né, porque, por exemplo, fui lá, me inscrevi para supervisor escolar. Eu preciso apresentar os títulos. E aí, se eu não tenho uma pós-graduação, se eu não tenho um mestrado, né, se eu não tenho uma formação a mais, a importância de continuar se profissionalizando. Isso é fato. Então, a prova de títulos, hoje, você foi contratado para ser supervisora. O curso de pedagogia dá. Se você passou dentro das vagas, como eu tenho vários alunos agora que passou no concurso, inclusive a Daiane, ela passou, a gente antecipou as provas dela para ela tomar posse, ou ela colou grau hoje, está super feliz, porque vai tomar posse no concurso. Ela fez para a pedagogia. Concluiu, foi classificada, foi chamada, agora ela vai fazer uma pós-graduação. Ela só tem o primeiro título. Então, ela, quando fez o concurso, ela passou por graças de Deus, que Deus abençoou para que ela passasse somente com a graduação. Mas ela não vai se acomodar com isso. Ela já está fazendo a matrícula, né? Hoje colou grau. E aí amanhã já está fazendo, amanhã que eu digo segunda-feira, já está fazendo a matrícula para iniciar a pós, porque isso vale para ajudar no seu trabalho cotidiano. E a Unifael também oferta as pós-graduação. Oferta, nós temos mais de 180 cursos de pós-graduação. Temos pós-graduação na área de educação especial, na área de gestão, na área de saúde, na área de direito, todas as áreas a gente tem curso de pós-graduação, dá 180 cursos, isso é muito bom. Professor, e quais são aí os maiores mitos que a educação EAD e semipresencial enfrentam nos dias atuais? Eu digo que hoje já não tem tanto, mas eu te digo que quando nós começamos em 2004, primeiro foi a Uni já quebrou o tabu, o mito de dizer que o PROACAP, foi quando surgiu o PROACAP. Havia muitos preconceitos, inclusive dentro da universidade. Os alunos que faziam o curso de pedagogia com os alunos que faziam PROACAP, havia uma diferenciação, havia um preconceito. Quem faz PROACAP não presta, quem faz o presencial presta. Mentira, é só mito mesmo. Aí o que aconteceu? Nos concursos, quem fez PROACAP subiram. Quem fez presencial, na sua maioria, não conseguiu ter o mesmo acesso ou ter a mesma classificação. Então, a gente não pode julgar. Aí, o próprio PROACAP, né, a Uni, quebrou esse tabu. Aí veio o IEAD. Quando chegou o IEAD, aí o EAD veio ele semipresencial, com 2 encontros por semana, e etc. E aí a gente não tinha a diferenciação de ser... IAD é o diferencial. Todos os cursos eram oferecidos com 2 vezes por semana. Passou essa fase, viu que os que entraram conseguiam aprovação. Eu lembro que o curso de serviço social da gente, os primeiros lugares, gente, isso aconteceu em Cerejeira. Cerejeiras fez o concurso para assistente social. Primeiro, segundo e terceiro lugar, EAD. Era um aluno nosso, da Unifael. Vilhena,
A mesma coisa. E os alunos do presencial, eles não conseguiam entrar. Eu tenho Inclusive do Conselho de Serviço Social, as meninas que trabalhavam na presidência, assim, formadas há muitos anos, elas foram desclassificadas, elas não passaram, e quem passou foi alunos nossos. Hoje, a maioria que está nos conselhos foram tudo EAD. Inclusive, eu tenho uma colega que recentemente ela passou nesse concurso de Rolim de Moura, mas ela ainda não foi chamada, né? Porque chamou só uma pessoa ali da área do social ali, assistência social, mas ela passou. Aluna lá da Unifael, que tirou foto lá, naquelas asas lindas que tem lá. E assim, eu falo, professor, que o que diferencia o aluno não é ele ser da EAD ou ele ser ali do presencial. O que faz o aluno ser um bom aluno, ele ter interesse em crescer, né? Então, não adianta ser um aluno do presencial, mas ele ir para a sala de aula, daí chega lá, ficar de conversa com um amigo, né? Às vezes no celular, ficar no celular, matar que uma o celular aula. realmente é isso, está faltando, matando uma aula. Isso. Mas um aluno que tem interesse, né? E o aluno da EAD é um aluno que lê muito, né? Muito há mesmo. necessidade de ler, de buscar, de se informar, de estudar, porque tem as possibilidades de você tirar suas dúvidas ali com o seu tutor online, com o pessoal no polo, a importância da biblioteca, né, ali no polo, do laboratório de informática. Angélica, eu não consigo estudar porque eu tô com o celular. Pode ir lá, a gente está de 8 da manhã até as 9, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 21 horas. E se precisar, a gente fica mais. Então, tudo isso é vantagem para você. Você que está nos vendo, você que está nos assistindo, vem conhecer a Unifael, vem tomar um café com a gente que você vai ver como você será bem acolhido. Professor, e o que vai diferenciar os profissionais de hoje, né, de 2026, dos profissionais daqui 5 anos? Gente, olha, eu digo que eu quero estar vivo ainda para ver, mas eu tenho certeza que nós que somos da tecnologia, a tecnologia é o futuro da manhã. Entendeu? Tanto é que hoje, se você me disser qual é o curso do futuro, aí eu vou contar. Primeiro, a psicologia, porque está todo mundo doido. Por quê? A questão a maioria das pessoas, elas ficam deprimidas, ficam cansadas com tanta evolução. E a tendência é essa. Então, quem serão os melhores profissionais? Os profissionais da psicologia, os profissionais da educação de um modo geral, porque o professor nunca será substituído, e o principal, os de análise e desenvolvimento de sistema. Por quê? Hoje você tem o seu celular, quem mexe no teu celular? Um analista de sistema, um programador, uma pessoa que está aí nessa área. A tecnologia, as IA, gente, ela só falta cantar e assoviar. Porque ela faz tudo. O que você precisar, você tem IA. É só você programar. Realmente. Mas ela não vai substituir o homem, viu? Não substitui. Até eu vi um post de uma colega essa semana que ela fala assim, de todas as tecnologias, né, que existe hoje, a que para ela ainda é insubstituível é a caneta e o papel. Sim. Porque vem a IA, e que nem o senhor falou, tem IA que realmente ela até produz uma música. Eu quero fazer uma música em tal ritmo, inclui ali algumas palavras, ela vai te fornecer a música. Porém, a caneta e o papel não vai ser substituído. O homem não será substituído. Precisa do homem, precisa do professor. Então, mesmo ele precisa do comando. Quem vai comandar? Você, o ser humano. Então, a IA, ela não vai surgir do nada. Ela vai simplesmente acompanhar aquilo que você pede, da forma que você pede. É um pedido que você faz a Deus. Deus, eu quero isso. Mas você tem que descrever o que você quer. Olha, eu quero ser rica. Você vai ser rica. Mas o que é que você precisa para ser rico? Você precisa de algumas coisas. A IA é a mesma coisa. Ela vai dizer o que você quer. E Deus quer esclarecimento. Não, eu quero ser rico, eu quero ser uma pessoa feliz. Para ser feliz, precisa o quê?
Então, você vai ter os seus desafios. A IA é a mesma coisa, ela vai te dar a resposta de acordo com o que você pediu. Professora, então quem não se adaptar agora não vai chegar lá, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, vai ficar para trás. Você que está aí, que está nos vendo, procura estudar, vem estudar, bora acompanhar a tecnologia, porque vale a pena, Angélica. Professor, muito obrigada. Uma conversa de muito aprendizado, muita história bacana. Falamos muito sobre educação, sobre os cursos. Quero te agradecer por estar aqui no Rollincast hoje comigo, batendo esse papo e dizer que continuamos de portas abertas para o senhor, para a Unifael, para trazer novidades para o pessoal que nos acompanha em casa. Então, você que está nos vendo, vamos aproveitar, venha fazer um curso. O IAD, ele cresceu bastante. No Brasil, o IAD mesmo, ele veio recente, mas nos países de primeiro mundo, gente, ele vem há muitos anos. Eu fui para a Europa na década de 90, em 94, 95, eu já estava dando aula na Uni, então eram 4 professores, a gente foi para lá para fazer o doutorado, e aí a gente percebeu que eles tinham os cursos já em EAD, isso na década de 90. Imagina. E ele já estava desde a década de 80. E a gente foi pegar o EAD só depois de 1900 e um pouquinho. Gente, o tempo voa. Professor, agora para finalizar, eu quero que o senhor deixe um recadinho para o pessoal de casa de qual é o legado que o senhor quer deixar na educação. Gente, olha, eu quero deixar para você, quando eu partir dessa para outra, que é claro que eu não vou ficar para semente, mas eu quero trazer essa minha alegria, a paixão pela educação. Seja você mais um apaixonado pela educação, faça a diferença na vida das pessoas, porque isso é muito importante, Angélica. Todos que me veem estão sempre me vendo sorrindo, porque eu estou sempre feliz com aquilo que eu faço e com o tipo de serviço que eu presto para você. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Realmente, a sua alegria nos contagia. Eu fico muito feliz sempre que eu te encontro, que eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor. E estou mais feliz ainda hoje de te receber aqui no Rollincast. Muito obrigada mais uma vez. Então, beijo para todos. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.